Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje estivemos aqui pela manhã, momento muito gostoso, muito oportuno de mais uma vez celebrar a ressurreição do nosso Mestre, a ressurreição do nosso Rei, que está governando e em breve voltará. Nesta ocasião da noite, conforme tenho sempre feito aqui com vocês sermões expositivos, eu vou dar continuidade ao nosso texto em Mateus. E, na verdade, hoje nós falamos sobre o Rei que ressuscita. E vamos, na noite de hoje, falar a respeito do momento em que ele é evidenciado diante dos homens. Abra então comigo a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 3, dos versículos 13 a 17. Relembrando os queridos irmãos, o tema do nosso ano é o Evangelho, poder de Deus para a salvação. E este Evangelho é conhecido como o Evangelho do Rei, porque o evangelista aqui, o discípulo do Senhor Jesus, Mateus, evidencia o caráter de Jesus como o Rei, que governa sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, a qual nós servimos. Então hoje nós vamos estudar essa porção da palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Gostaria que você orasse comigo, pedindo a Deus discernimento da palavra dele, que o Santo Espírito de Deus falasse ao meu e ao seu coração na exposição desta passagem. Senhor, mais uma vez, aqui estamos como teu povo, reunidos para ouvir uma porção da tua palavra rica e poderosa, que um dia nos alcançou, revelando o nosso pecado, revelando, ó Deus, toda a nossa podridão, mas ao mesmo tempo revelando a solução para as nossas vidas, que é Cristo Jesus. Nós o servimos e queremos servir ainda melhor. E a tua palavra, Deus, nos ajuda a compreender cada vez mais quem tu és. Nos humilha, nos consola, nos restaura, e, ó Deus, nos coloca novamente no caminho aonde devemos prosseguir, rumo à cidade celestial, rumo à morada dos santos, já conquistada por Cristo Jesus. Nos ajude, ó Deus, a compreender quem tu és e a servirmos ao Senhor como o Senhor merece. É isso que eu te peço, pedindo discernimento para a explanação deste sermão, pedindo também que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, tal como falou ao meu. No nome do Senhor Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Nós vivemos num cenário brasileiro, não só brasileiro, mas mundial. Você pode olhar para a América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, África, Oceania. É possível você citar diversos sistemas de governos, seja dos mais arcaicos, sejam aqueles imperialistas, sejam eles com as suas filosofias de esquerda ou de direita. Você pode pegar toda a história, desde o princípio, e você nunca vai achar um sistema que se perdurou ou que foi perfeito. Até mesmo aqueles que foram frutos da reforma, frutos de uma aplicação, uma centralização na palavra de Deus. Até mesmo estes, como os grandes estados da Suíça, perderam o seu prumo, perderam o seu viés, saíram da palavra de Deus. Por quê? Porque estamos no mundo caído. É claro que somos chamados, como ano passado, chamei os irmãos, olhando para os 3 primeiros capítulos, que somos chamados aqui a uma vida aonde devemos evidenciar Cristo e aonde somos responsáveis pelo meio espiritual, social, a qual Deus nos coloca. Mas fato é, meus queridos, que sistemas sempre vão nos decepcionar.
não haverá aqui nesta terra um ambiente onde haverá perfeição, um governo perfeito. Mas eu quero lembrar aos irmãos que já pertencemos a um governo perfeito. Não a um parlamentarismo, não a um presidencialismo, nós pertencemos a uma monarquia onde existe um rei perfeito, um rei que veio, um rei que governa sobre nós, e nós somos seus súditos. O Evangelho, como eu disse, o Evangelho de Mateus fala a respeito desse rei. Um rei que veio num cenário também caótico, onde existiam outros reis, mas ali, a sua palavra dominou, a sua palavra prosperou, e ali, meus queridos, o seu nome foi evidenciado, como o reverendo disse, marcou a nossa história de uma vez por todas. E nós vemos esse cenário a partir do capítulo 1. Ali está um rei de linhagem real, prometido antes da fundação do mundo, prometido a todos os descendentes, prometido a Davi, 100% Deus, 100% homem. Um rei que foi adorado, um rei adorado porque a sua palavra um dia se achegou àqueles que há muito longe estavam, foi emissário do rei, e de longe vieram homens para adorar e se prostrar diante do menino rei. Um rei que fora perseguido. Olhe depois para o Salmo capítulo 2. É tão intrigante quando nós olhamos para o Salmo capítulo 2 e vemos ali, no Salmo, o que acontece com Jesus Cristo se cumprindo. Os reis se levantam, do versículo 1 ao versículo 3, Herodes se levanta. Mas Deus ri-se deles, porque como aconteceu com Herodes, que fora enganado pelos próprios magos, porque tomaram outro caminho, Deus ri-se deles. Deus zomba, versículo 4 e 5, e depois Deus constitui, preserva o seu rei. Ali está Jesus indo para o Egito, do Egito fora chamado, e ali ele vem cumprindo todas as profecias, tal como o seu povo foi chamado lá do Egito. Lá vem Jesus, se refugiou no Egito e agora volta, do versículo 7 ao versículo 9, no capítulo 2 de Salmos, o caráter do rei. E aí sim, a partir do versículo 10, a postura dos seus súditos. Mas um rei que fora perseguido desde a sua infância, e um rei que precisa de um arauto, foi o nosso último sermão. Um rei que é clamado antes de se achegar aos seus súditos. Um rei que é evidenciado antes mesmo de aparecer. Um rei que é o nosso rei e está chegando e chegará em breve. Nós aqui somos arautos do Senhor, somos todos teólogos falando a respeito de um rei que está vindo, que está chegando. Tal era o chamado de João Batista, apontando para o Cordeiro, apontando para o rei. Um rei que precisava que alguém preparasse o seu caminho, e esse foi João Batista. Agora nós vamos ver um rei que se revela. E é tão interessante, meus queridos, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um rei ou uma rainha. Eu não tive. Mas eu fiquei pertinho, bem pertinho, no Palácio de Buckingham. Estava ali como turista e, naquele momento, passou uma grande cavalaria, bem ao longe, e aquele carro da rainha, não sei se ela estava lá dentro. Mas é muito interessante, as pessoas ali numa expectativa, quando ouviram falar que aquele carro ia aparecer, as pessoas se preparavam para ver o rei ali. A presença do rei move as pessoas. A presença do rei é significativa. E esse texto, meus queridos, é muito mais do que o ato simbólico de um batismo. Porque nesse texto que nós vamos ver o caráter do nosso rei. Um rei que se revela, um rei que se submete, um rei que é glorificado. Vamos então à primeira parte do nosso sermão, quando o rei se revela. O texto diz, anteriormente, que João Batista estava no deserto, chamando o povo ao arrependimento. Como falamos, não é um novo batismo instaurado aqui. Era uma prática, quando o povo estava em pecado, os profetas, os sacerdotes, chamavam o povo ao arrependimento. E aquele ato de arrependimento normalmente era jogar água sobre a cabeça do povo, como um ato, um sinal de que aquele povo estava se arrependendo.
Lembramos também que quando João chama este povo à purificação, ele aspergia água sobre eles, mas não tão somente, ele ali não deixou com que os fariseus se aproximassem. Só que o texto diz que Jesus, por esse tempo, dirigiu-se da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus vai dar seus primeiros passos, e agora chega o momento da sua apresentação pública. Ele desce certamente daquela região de Cafarnaum, na Galileia, e vai agora para o deserto, junto ao Rio Jordão, aonde João Batista proclamava a mensagem do arrependimento. O rei era agora anunciado, e ele vai se apresentar. Mas é interessante, é necessário antes o anúncio. É necessário que a boca dos profetas falem a seu respeito. E Deus nunca deixa a boca dos seus profetas se calarem. Ele continua a fazê-lo desde outrora, como agora o faz, para que conheçamos verdadeiramente quem é o nosso rei. É interessante notar, enquanto João preparava o povo, falava sobre arrependimento e batizava, foi nesse instante que Jesus apareceu. E assim será na sua volta. Haverão aqueles que falarão a respeito do Senhor, outros tantos estarão vivendo as suas vidas, se dando em casamento, comendo, bebendo, usufruindo desta terra. Mas haverá ainda aqueles que estarão falando a respeito do Mestre, e ele chegará. Oxalá ele chegue talvez num dia como esse. Enquanto aqui estamos falando, de repente, um clarão, o céu se abrindo. E nada melhor do que sermos agora transformados e já usufruímos da vinda do Rei chegando. Enquanto Ele não faz isso, que proclamemos a respeito dEle. E esse testemunho de João, nós podemos ver, abra comigo João capítulo 1, a partir do versículo 14. O que João falava a respeito do Senhor? Quem era este Rei que estava chegando? João capítulo 1, a partir do versículo 14. Eu suprimi alguns pedaços aqui, para não alongarmos o sermão. Versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui está Jesus, que é a plena interpretação, que Jesus é a plena interpretação de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele, como diz um pastor, ele é a exegese de Deus. Aqui está vindo o Messias. E quando João ali está, aponta o Messias, o Cordeiro de Deus. E olha que interessante, o Cordeiro se revela aos homens. No momento propício, o Cordeiro veio. Ele não sabia, João, mesmo sendo seu primo, não sabia o momento em que Jesus viria. Ele continuava a pregar. Mas naquele instante o Cordeiro se revela. E esse é o caráter do nosso Rei. Ele se revela aos homens. No momento propício, meus queridos, aos seus súditos, ele falará ao coração. E você serve ao Rei dos Reis, que vai no momento certo falar ao coração de todos os seus súditos. Ele se revela, ele é a exegese de Deus que fala ao coração dos homens, e ele há de ser exaltado pelos seus súditos, porque quando vem Jesus, o que acontece com João? Nós lemos aqui na nossa liturgia, quando o rei é exaltado, os seus súditos se submetem. Até então, o arauto proclama, mas quando o rei chega, que eu diminua, mas ele cresça. Convém que ele cresça e eu diminua. Quando o rei vem ao encontro dos seus, meus queridos, dos seus súditos, ele tem de ser exaltado. E esse é o caráter do culto que nós prestamos a ele.
Por isso que o culto que nós prestamos a eles não deve ser para nós, mas para o Senhor. Ele deve ser exaltado com o culto que nós prestamos aqui nesse momento, porque Ele é o nosso Rei. Ele se manifesta através dessa palavra. Ele mostra o seu caráter a nós nesse instante, no dia de hoje. E Ele há de ser exaltado quando nós nos submetemos e entendemos: eu devo falar do seu nome, proclamar o seu nome, mas agora a glória é somente a Ele, o meu Senhor. A glória do culto é para Ele. Eu devo agradá-lo. É Ele quem reina sobre nós. Apontemos então sempre para o Messias, tal como João fez. E quando Ele chegar, a palavra de Deus diz que todos os joelhos se dobrarão perante Ele. Como está agora, fazendo aquelas perguntas retóricas da semana da Páscoa, no sábado? Como está o nosso coração diante desse Rei? Tenho me submetido a este Rei, falando e ansiando por Ele? Se não, meus queridos, comecemos hoje a clamar ao Senhor: Senhor, que as palavras dos meus lábios possam evidenciar que um Rei está chegando. Que a postura do meu coração, seja no culto, seja em casa, seja com a minha família, seja onde o Senhor me colocar, seja de um súdito do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Mas há um segundo caráter aqui nessa mensagem, sobre submissão do Senhor Jesus Cristo. E eu, deveras, achei muito lindo, eu nunca tinha reparado essa passagem, até estudar, olhando para outros evangelhos. Lembramos que há um caráter aqui especial de Jesus cumprindo todas as promessas a respeito dele. Um homem como Jesus, para começar o ministério da palavra, de uma forma normal, um sacerdote, ele tinha de passar por um processo de oficialização do seu chamado. Havia também isso no caráter do Senhor. Havia também, como nós já falamos, do Senhor Jesus cumprir todas as profecias, toda a lei, seja de Deus e a dos homens. E aqui estava ele, indo em direção a um batismo. Mas olhe comigo, passa por favor comigo as suas páginas para Marcos capítulo 1, versículo 9. Esse texto é tão simples, mas eu nunca tinha prestado atenção nele. Eu falei errado. É Lucas capítulo 3, versículo 21, perdão. Há Marcos também 1,9, eu pulei. Lucas capítulo 3, versículo 21. Olha o que esse texto diz. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Vou ler novamente. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Eu não sei se você já viu alguns desenhos para crianças sobre o batismo de Jesus. Eu já vi vários. Não estou falando que eles estão certos, enfim, mas é notório, até filme. E eu creio que você já pensou assim. Ali está João Batista batizando aquela multidão, certamente em fila, em ordem. E aí aponta Jesus: eis o Cordeiro de Deus. E aí você vê Jesus vindo, passa pela multidão, e ele é batizado, e todos ficam maravilhados, e o Senhor Jesus sai. Não foi assim. O Senhor Jesus veio, pegou a fila, ficou ali em último lugar. Todo o povo foi batizado, e o Rei dos Reis foi o último. O Rei dos Reis, que for anunciado, se submete até mesmo diante dos homens e passa a ser o último da fila para ser batizado. Esse é o caráter do nosso Rei.
tem que ser caráter dos seus súditos também. Às vezes nós queremos a primazia, mas o nosso rei mostra que até no ato onde ele foi chamado, recebeu ali o batismo, ele começou lá atrás, e ele passou todo o povo, e depois a Jesus. Há um outro caráter da submissão de Jesus Cristo. Por que Jesus precisa ser batizado? Ele não é um homem 100% Deus? Havia nele algum pecado? Considere então, meus queridos, aqui um outro aspecto da submissão de Jesus Cristo. O Rei dos Reis se submete a um rito. Um rito que ele não precisava. Mas o nosso Rei nos dá aqui um grande exemplo, que pequenos ritos são por ele muito bem considerados. Como está o nosso coração diante de Deus e diante dos pequenos ritos, talvez que ele nos coloca para mostrar se nós estamos submetidos a ele, em amor ao próximo, em amor ao local onde Deus nos coloca. O nosso Rei se submeteu aos pequeninos ritos que nem ele precisava passar. Ele não era pecador, mas ele assim o fez para cumprir todas as profecias de que ele viria e cumpriria todas as leis, por menores que sejam de pagar um tributo, seja de obedecer uma festa, seja de passar por um rito, seja de obedecer à lei dos homens, todas as leis. E da sua boca, certamente não havia reclamação. Nós somos seus súditos, somos chamados a essa postura também. E aí a fala de João é muito intrigante. Ele, porém, no versículo 14, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Olha a mente de João Batista, aonde está firmada ela? Abra comigo ali sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 7. Aqui uma terceira característica de submissão. Agora, não do rei, mas do seu súdito, João Batista. Hebreus capítulo 7, versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. João Batista, meus queridos, aqui, ele não se rebela contra Deus, mas aqui está claro a postura que ele se vê diante de Deus. Eu sou inferior ao Senhor. Acaso eu, pecador, posso batizá-lo? Nós vemos aqui o caráter do seu súdito. Reconhecendo os seus pecados, ele tem consciência que é menor e não pode batizar um rei. Terceira pergunta: será que nós temos essa mesma consciência quando prestamos um culto ao Senhor? É claro que sabemos, como já falamos hoje, ontem, antes de ontem, que pelos méritos de Cristo nós podemos estar aqui. Nós podemos oferecer um culto que agrada ao Senhor pelos méritos de Cristo. Mas quem ainda nós somos? Somos pecadores, lutando com a nossa carne. Temos a consciência de João Batista. Nós vemos essa consciência que ele está diante do Rei dos Reis. Ele conhecia o seu mestre. E aqui uma lição para nós. Quanto mais eu conheço a respeito do meu Deus, mais eu me humilho diante dele. O problema das rebeliões, meus queridos, do nosso coração, é como o reverendo Antônio disse, é porque às vezes nos apartamos da palavra de Deus. Ela que nos instrui, ela que nos guia, ela que mostra o nosso caminho. Quão pequenos e ínfimos nós somos diante da grandeza de Deus. O conhecimento de Deus nos faz andar nos retos caminhos e deveria nos tornar humildes. Às vezes Deus aperta o nosso calo. Às vezes Deus nos permite andar, mas aos seus súditos Ele transformará de uma maneira ou outra. Mas, como o vovô dizia, é melhor ser sábio do que ser experiente. O experiente aprende batendo a cabeça. O sábio aprende ouvindo. Que ouçamos a palavra do Senhor e nos submetemos a Ele. Nos humilhemos diante dEle, conhecendo-o. Que o seu conhecimento não seja um conhecimento que nos eleve,
mas que nos faça diminuir. Mas Jesus respondeu no versículo 15: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí, João entendeu. E aí ele admitiu. Apesar de João esboçar uma verdade, que ele era incapaz de batizar Jesus, era necessário cumprir uma profecia. E João conhecia as profecias do Velho Testamento. João entendeu as palavras de Jesus. Sabe o que ele entendeu? Que é algo maior do que aquele batismo simbólico ali. Ele entendeu que naquele instante era uma oferta que estava sendo feita. O próprio Jesus, como oferta ali, estava diante de Deus, o Pai, diante dos homens, se colocando para começar o seu ministério. A oferta perfeita, o cordeiro perfeito ali estava. Era necessário que toda a justiça fosse cumprida. Jesus então se coloca no lugar daqueles que precisavam de purificação. Todo o povo passa, mas aqui chega agora a oferta perfeita. Ali não seria o momento em que ele receberia os nossos pecados, foram na cruz. Mas ali começa, meus queridos, o seu ministério simbólico da oferta perfeita se colocando para um dia ser esmagada. Tal como a ovelhinha, ali a gente vai entender, quem está aqui com a gente no estudo bíblico. Em alguns momentos a gente vai chegar lá. Quando vinha um animal, quando o cordeirinho vinha com o seu pastor, eles passavam por um tanque antes de chegar, eu estou falando na região do templo, passavam num tanque onde a ovelha era lavada, e na porta das ovelhas ali ficava o sacerdote, o levita, o responsável, na verdade, para verificar se aquela ovelha era uma ovelha pura, perfeita, sem mácula nenhuma. E aí se dava o aval para que essa ovelha entrasse na região do templo, passando pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas que fora restaurada por Neemias. Quando Deus faz a restauração, começa pelo seu templo. Começa pela sua adoração. E aí a ovelha entrava e era conduzida até o local onde ela haveria de ser sacrificada. E aqui começa a ovelha, o Cordeiro de Deus, sendo apresentado como oferta diante dos homens, passando por aquele ato de purificação, simbólico, cumprindo toda a justiça dos homens, toda a lei dos homens, e agora se coloca como o substituto, a oferta perfeita, que tomaria a nossa culpa, o Cordeiro perfeito, que viria tomar sobre si toda a nossa culpa, a ira do Senhor, e o seu sangue sendo derramado para remir os nossos pecados. Por isso, João entende que Jesus é o substituto, é a oferta perfeita. Ele é o sacerdote também, porque nós sabemos que aquele ato que ele recebeu sobre si, de receber a água, porque ele viria a ser o sacerdote dos homens. Ele haveria de purificar o seu povo. E ali estava, não somente a oferta, mas também o sacerdote. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18 a 21, eu vou reler aqui, para concluir esse segundo tópico. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O súdito do rei entendeu que ali estava a oferta perfeita, que salvaria a cada um de nós dos nossos pecados. E aí ele o admitiu e o batizou, e o aspergiu sobre ele, a água. E agora, por fim, um rei confirmado, um rei que é exaltado. O texto diz que, batizado Jesus, versículo 16, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Marcos, capítulo 3, versículo 10, diz que logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem, e o Espírito descendo como pomba. O rei estava aqui publicamente diante dos seus súditos.
diante dos homens. E o Espírito Santo de Deus, como pomba que representa a paz, desce sobre sua cabeça, confirmando ser este o Messias, o príncipe da paz, o rei dos reis. E uma voz do céu aponta agora para a aceitação da sua oferta. Percebam aqui, meus queridos, já viram, eu tive que ir lá no YouTube ver como foi a coroação da Elizabeth, Rainha Elizabeth. Chega um momento em que vem a coroa sobre ela, e depois o clarim das trombetas, e depois o bispo de Canterbury tem que pronunciar em alta voz que aí está a rainha, e eles falam por 3, 4 vezes, e todo o povo se levanta e exalta a rainha da Inglaterra. Meus queridos, aqui a cerimônia confirmando que este é não somente a oferta perfeita, mas aqui estava iniciando-se o ministério do nosso mestre, do nosso rei. O Pai dos céus confirma o seu Filho e aceita a oferta. A manifestação do Pai e do Espírito Santo, na verdade, meus queridos, é o resultado do conselho eterno das 3 pessoas da Trindade. Ali está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foram com essas 3 pessoas que começaram a criação. Foram com essas 3 pessoas que disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi novamente a Trindade inteira que agora diz: salvemos o homem. E agora a Trindade diz: aqui está a oferta perfeita, que vai por fim remir a todos os que Deus chamou antes da fundação do mundo. E aqui começa, meus queridos, diante dos homens, o ministério do nosso Messias. Aqui marca-se a história do princípio, do fim, das trevas. Aqui, meus queridos, o rei se levanta como divino Salvador, agora selado e nomeado desde a eternidade, a fim de realizar a obra da redenção. Em outras palavras, Deus está falando: eu aceito Jesus como único mediador dos homens para essa obra. Eu publico ao mundo e a todos os seus súditos, seja lá como nós aqui, que Ele, e somente Ele, é capaz de redimir aos que eu chamei. Ele é perfeito, toda honra e glória ao nome dEle. Essas palavras devem fazer os seus súditos transbordar de paz, meus queridos, porque Ele já veio, Ele cumpriu. A nós que aqui estamos e já conhecemos o fim, Ele já veio e cumpriu de forma cabal. Ontem nós ouvimos: está consumado. E Ele voltará, e em breve voltará. Isso deve tomar a nós, meus queridos, nós súditos do Rei, que vivemos no Brasil, que vivemos neste caos de diversas formas, deve consumir o nosso coração de paz. Porque Ele não somente reina, mas cuida dos seus súditos. E a sua obra é completa. Deve nos consumir de consolo e também de encorajamento, porque os seus súditos ainda fazem parte deste mundo. Nós somos peregrinos aqui. Temos um dever de orar, interceder, de falar do Evangelho a toda criatura, a fim dos súditos conhecerem o Senhor. Mas sermos cheios de coragem para falar dEle, para falar do reino dEle, para ansiar pelo reino dEle. O rei já veio e estava pronto. Deus o aceitou. O rei foi fiel até o fim. Nós, como seus súditos, temos de ser assim. No próximo sermão, nós falaremos a respeito que agora o rei está pronto para a sua luta, para desbaratar o valente. E aí, nós vemos o capítulo 4, quando ele vai para o deserto, lutar com o valente. Aí mais uma esperança para nós, porque o inimigo da nossa alma, meus queridos, ele é poderoso sim, mas ele foi desbaratado. Diferente do que está sendo pregado em outros locais, que há uma guerra dualista. Não, o Senhor desbaratou o valente, porque Ele é o nosso Rei.
e reina. Portanto, todos aqueles que estão sobre o domínio dele, o que são diante do Rei dos Reis? O que são os governantes? O que são os homens maus? O Rei dos Reis reina. Somos ou não súditos dele? Pertencemos ou não ao reino dele? Portanto, levantai vossas cabeças, ó súditos do Rei dos Reis. Levantai e entrai pelas portas eternas, indo à cidade celestial com vigor, levando a palavra do Evangelho que restaura homens, que restaura mulheres, que restaura reinos. Nós servimos este Rei, Ele voltará. Mas enquanto aqui estamos, há uma guerra, que lutemos com coragem, lembrando que o seu nome há de ser evidenciado. Levantai vossas cabeças, olhai para o Rei, creiamos nele, descansemos tão somente nele. Este Rei, meus queridos, é para ser amado e reverenciado. Que lembremos desse sermão a todo instante. Pertencemos a dois reinos, o daqui que vai terminar e um que já nos está garantido. Que vivamos aqui com as nossas mentes cativas ao reino que já pertencemos. E aí sim, poderemos saborear nesta vida, apesar das lutas, a graça do Senhor, a vitória no Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque enviaste o teu Filho, o Rei dos Reis, que foi evidenciado diante de todos os homens, e no momento propício assim Ele o fez, como Ele continua a fazê-lo, ó Deus, através da sua palavra. Obrigado porque Ele nos ensina a ser submissos em todos os aspectos da nossa vida. E Ele veio e viveu em submissão ao Senhor, em obediência plena. Nos ajude a ser súditos assim. Nos ajude, ó Deus, também a confiar no Senhor. E a glorificar ao Senhor. E a reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei. Que reina sobre nós. Que reina sobre o seu povo. Que venhamos, ó Deus, a glorificá-lo. Que venhamos a testemunhar dele. Aumente a nossa fé. Dê-nos ousadia para vivermos como súditos deste Rei perfeito, que voltará. E, ó Deus, que esteja breve essa volta. Para já, ó Deus, saborearmos a eternidade junto com o Senhor. Este é o nosso desejo, ó Deus. E agora vamos participar da tua mesa, que relembra que este Rei morreu por nós, para pertencermos a este reino poderoso. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém.